Boa noite. Olá, boa noite a todos. Estamos nos nossos Instas e no YouTube. Você escolhe onde você quer estar conosco. Boa noite, boa noite. Olha nossos seguidores aí, a minha comadre Rose Fontenasso. Sim. A Eunice, acho que é Eunice, lá no meu Espaço Essência, é o Mai Brinquedos, muito obrigada. Eu acho que é a Albertina, o Alberto. Sim. E lá no nosso YouTube você pode interagir também conosco. Você escolhe o que é mais confortável para vocês. Boa noite, doutor Wagner Mello. Boa noite, Elizabeth Souto. Que prazer fazer mais essa live, né? Com toda certeza, aqui ao vivo, no YouTube e nos nossos Instagrams, como nós estamos atuando há quase um ano. Quase um ano. A Rose, Rose Fonte. Dando uma boa noite. Boa noite, a minha comadre. A sua comadre, né? A Fátima Rogato também está aí, muito obrigada. Espero que vocês gostem do assunto. Para alguns, talvez não tenham conhecimento ou nunca escutaram falar. Para outros, já até usaram desta técnica. Enfim, hipnose e regressão, que nós vamos falar hoje de regressão. O que acontece depois, o que muda na vida de uma pessoa a partir do momento que ela escolhe fazer uma regressão? Assim, a partir do momento que ela escolhe, não é bem assim, né? A hipnose e a regressão, elas caminham juntas, né? Para fazer uma regressão, nós temos que estar no estado hipnótico. Mas não necessariamente eu preciso usar a regressão para ser hipnotizado. Então, aqui nós temos duas dinâmicas. Durante o programa, nós vamos explicando para vocês. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Professor, quando nós escolhemos esse tema, depois da regressão, minha vida mudou. Temos resultados bastante interessantes a respeito disso. Tem uma dinâmica entre nós, colegas hipnotizadores, que nosso paciente, ele sai do mais do mesmo nas terapias convencionais para uma regressão, que depende do assunto, né? Em 4 sessões entre hipnose e regressão, nós conseguimos trazer essa pessoa para um bem-estar emocional, físico e mental. Sim. Resultados bastante interessantes no decorrer aí desses quase 3 anos como hipnólogo, o professor aí numa carreira muito mais tempo que eu. E então eu vou passar a palavra para você, Wagner, para fazer a sua colocação, para a gente explicar para as pessoas o que é esta mudança a partir de quando a gente escolhe este procedimento, né? Esta ferramenta, este procedimento com o paciente. Sim. É interessante que a gente fala que a regressão, a gente sempre cita a regressão num sentido muito objetivo e prático, e esse é o papel dela, né? Por que eu tenho medo de avião? Por que eu tenho medo de dirigir? Então, é muito comum a gente ouvir também esse tipo de orientação para regressão. E tem mais, né? Medo de algum inseto. Medo de algum inseto. Medo de andar de avião. Medo de avião, E fobias é excelente, né? Medo de atravessar a rua, medo de ficar sozinha. Tudo que te atormenta emocionalmente. Sim. Olha, no inconsciente, quando a gente passa a tarefa para o inconsciente resolve. Tá lá. E o inconsciente também atrapalha. Porque se não fosse verdade, não existiria trauma, né? Então as pessoas estão com um problema, está lá codificado daquele jeito no inconsciente, e a regressão vai exatamente naquele dia, naquele lugar, onde essa cura é feita. Mas por que eu fiz essa introdução falando das fobias? Porque nesses 15 anos, ou mais de 15 anos que eu venho fazendo regressão, tem algumas coisas que não são tão imediatas, mas elas são fantásticas. Por exemplo,
pessoas que procuram a regressão como no sentido, por que eu nunca consegui casar? Dá para dar resposta aí para o paciente? Então, não é exatamente uma resposta, porque uma resposta não vai ajudar a pessoa a fazer isso. Mas se existe alguma causa inconsciente que impede ela de se aproximar de um parceiro, essa questão, essa dificuldade é ultrapassar, é vencida. Por que eu falei do imediatismo? Não é dentro daquele modelo que a gente fala, a pessoa fez e na outra semana ela estava namorando. Não é isso. A regressão, ela pode ser uma regressão de idade, ela pode ser uma terapia de vidas passadas, ela pode ser uma regressão a vidas passadas. Nós podemos dizer que não é o que o paciente quer, mas o que ele precisa? Vai vir essa informação? Em alguns casos. Pode vir essa informação. E, assim, quando você faz uma regressão, e você também faz várias regressões, você provavelmente deve ter vivido. Olha só, muitas vezes, numa regressão, a pessoa não lembra do que ela trouxe, mas foi solucionado. Por quê? Porque a solução está no inconsciente. Então ela chega lá com a questão, por que eu nunca consegui casar? Um exemplo, estou dando um exemplo. E se essa regressão trouxer um conteúdo, não um conteúdo, uma história, né? Mas assim, na hora vai surgir. Aquele nó vai ser desmanchado. E a pessoa, com o tempo, por isso que esse nome, eu acho que esse nome foi muito acalhado. Eu fiz uma regressão e mudei minha vida. Porque muitas vezes, uma pessoa nem sabe que foi a regressão que mudou ela. Né? Porque para ela, racionalmente, lembrar aquela história não faz sentido. Mas numa regressão, a gente não lembra só a história. A gente lembra a história para poder reavaliá-la e ressignificá-la. Aí que está a chavinha que vai virar. Sim. Nós vamos levar o paciente para uma regressão para ele recordar. Sim. Ou, em algum momento, revivenciar. Revivenciar. E acontecimentos que traz uma carga de dor emocional, sim, física ou mental. Sim. Sempre nós vamos estar em um desses três patamares. Sim, sim. Então, quando eu digo assim para o paciente, ele quer uma explicação e ele precisa de uma explicação para esse lugar que nós vamos conduzi-lo, revivenciar, por exemplo, algo que ela já sente que foi um trauma muito doloroso. Sim. Mas eu vou revivenciar de fato. Sim, de fato. Por isso que tem que ter responsabilidade com quem vai conduzir essa vivência. Sim, sim. Por quê? Vamos dizer numa situação mais grave. Um acidente onde morre alguém ali muito querido, uma mãe ou um pai. Ela vai sentir todas as sensações? Vai. Ela vai revivenciar de fato? Vai. Mas cabe aí ao terapeuta, ao quem está conduzindo este tratamento, esta terapia, de fazer com que a pessoa saia de cena, vamos dizer assim, e que ela possa nos contar o que está acontecendo, não sentir de novo aquelas dores que ela sentiu. Isso é possível, né, Wagner? Isso é possível. Quando você está atuando numa regressão, você tem a capacidade de fazer oscilações no fenômeno. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu fiz uma regressão e a pessoa começou a sentir muita dor, muita dor. E eu fiz uma manobra
mais ou menos assim. Eu vou fazer uma contagem e quando chegar num determinado número que eu falei lá, você não está mais sentindo a dor no teu corpo, mas você está assistindo você a sentir a dor. A dor agora está acontecendo na imagem que você está vendo. Imagine que você está vendo você numa tela. Você percebe? Eu não tirei a pessoa da história, porém eu tirei o corpo dela da história. Você transferiu. Eu transferi. Eu tirei as sensações que ela estava sentindo no corpo e transportei. Então agora você é um espectador. Você vai me contar o que você está vendo. Isso é possível na regressão? É possível. Isso é possível na hipnose? É possível. A pessoa que pratica, eu diria que nesse tempo de hipnose e regressão, eu vi várias formas de regressão. E mesmo pessoas que não dizem que usa hipnose, mas ele usa alguma forma de induzir ao transe, né? Pode ser que ele não use a hipnose clássica, mas com certeza ele tem um ritual que leva a pessoa a entrar em transe. Por quê? Regressão feita com a consciência é a memória imediata, é a nossa memória do dia a dia. Então, eu não preciso, porque eu posso lembrar de coisas do presente que eu ganhei no Natal, quando eu tinha determinada idade. Mas quando se trata de uma outra vida, quando se trata de algo que precisou ficar oculto, a pessoa precisa estar além do nível do consciente. Porque se ela tiver consciente, ela não vai conseguir trazer essa lembrança. Né? Muito interessante esse lugar, né, Wagner? Porque as pessoas têm muitas fantasias Sim. a respeito da hipnose. E quando se trata, então, de apresentar a regressão, Sim. fica pior ainda. Sim. Né? Porque a primeiro momento é assim, tem medo de ir para um lugar e não voltar. Sim. O inconsciente tem algum segredo do mais profundo. Sim. Que não revelaria de forma nenhuma. Uhum. Né? Então, as pessoas perguntam isso para a gente, mas eu vou te contar alguma coisa que eu não quero? Sim. Então, aí, terapeuta, novamente, o terapeuta bem escolhido, a paciente bem orientada, vai caminhar para um lugar de bom senso. Sim. A verdade está no inconsciente, mas você é dono do seu inconsciente também. Sim. Tem esse lugar, né, Wagner? Tem. Por isso que você, quando lida com um profissional da regressão, você tem que ter esse cuidado desse profissional ser um terapeuta. Regressão não é para curioso, né? Então, qual que é a responsabilidade do profissional que faz regressão? Ele não está atrás de segredo da pessoa. Ele está fazendo um tratamento. Então, aquelas lembranças que a regressão vai trazer são conteúdos de uma terapia. Ou que ele está fazendo, ou que ele está junto com o terapeuta da pessoa fazendo esse trabalho em conjunto. Então, não é o saber por saber, a curiosidade, não é só isso. Nós aqui na escola, né, na escola Portal da Hipnose, nós temos em consideração que a hipnose e a regressão são trabalhos terapêuticos. Se tem gente que não faz, né, eu já fui muito de ficar com pano quente, não. Tem gente que faz, procura o responsável, vê lá a história da pessoa, vê no que a pessoa pratica, a seriedade. Eu sei que eu e outros profissionais, você também, a gente tem que falar. Procura, vai lá na história da pessoa, né? O que a pessoa fez, o que ela estudou, terapeuta mesmo, porque a hipnose é fácil. Aprender hipnose é fácil. O difícil é o que fazer com a hipnose, né? É o que fazer quando você tem esse desenvolvido, essa ferramenta terapêutica. Como lidar com aquela situação
que agora começa a ter um caminho de solução. Então, aí é que está o trabalho do terapeuta para que ele possa conduzir esta prática, este procedimento mesmo, né? Que é um procedimento mental, mas que às vezes parece cirúrgico. Sim. Porque em algum momento a paciente só acredita naquilo onde tem um bisturi, naquilo onde tem um medicamento de balcão, sim, e de repente ela vai lidar com umas informações do terapeuta que para ela é muito abstrato. Uhum. Né? Como assim? Eu vou entrar num processo, eu vou contar para vocês, eu vou trazer de vidas passadas, mas eu quero ser curada, mas eu tenho medo de entrar neste campo. Sim. Ela, em algum momento, ela pode pensar que isso é uma batalha com ela mesma. Sim, sim. Então, por isso que ninguém vai fazer regressão no primeiro dia que está lá em contato com o terapeuta, né, Wagner? Não tem isso. Ah, mas porque, olha, eu entrei lá na internet, eu assisti vários vídeos lá do YouTube, eu sigo vocês, eu quero ter essa dinâmica eu já estou pronta para fazer regressão. Uhum. Não é bem assim. Se você vai num dentista e você está com dor de dente, você pode até pedir para o dentista arrancar seu dente para solucionar o seu problema. Mas o dentista vai trabalhar com você, que pode ser recuperado, ele vai te dar uma anestesia, ele vai te dar um anti-inflamatório. Olha só, procedimentos, atitudes que o profissional ele tem que ter para trazer a confiança. E eu que cheguei lá, que queria arrancar o dente, porque eu precisava solucionar a minha dor, ele me deu a alternativa do medicamento, do anestésico, e eu vou ficar com meu dente lá no lugar e ser feliz e dar risada e tá tudo certo. Sim. E a regressão, no grosso modo, também é isso. Que dor é essa que é aguda? Que dor é essa que me atormenta a vida? Sim. Por que eu não quero ficar sozinha? Por que eu gostaria de ser mãe, mas eu tenho medos de... Por que eu tenho medo de ser mãe? Sim. Então, tem coisas que parece assim, para o outro, pequeno. Vamos lá numa coisa mais simples. Quando alguém conta para alguém, que não é terapeuta, nem de regressão e nem de hipnose, que ela tem pavor de um inseto lá como a barata. E aí, quando acontece uma barata lá, é um dinossauro para ela. Uhum. A família tira o sarro. Sim. Os colegas falam, mas é muito trouxa. Como assim? Mas está instalado nessa pessoa esse medo. Aí a hipnose, ela vem, né, como um procedimento para te ajudar. Mas às vezes eu preciso te levar nessa regressão. Sim. Às vezes essa adulta, lá quando era pequena, brincando com os primos, 4, 5 anos, alguém jogou uma barata em cima dela. Sim. E aí? Fez o quê? Fez trauma. Uhum. E deste lugar ela fica impedida. Se ela vai pensar que ela está sentindo o cheiro da barata. Sim. Ela tem medo, ela garante que a barata está olhando para ela. Sim. E a barata vai ficar maior que ela. Uhum. Aí você fala assim, mas pega um chinelo e taca. Não, isso é para você que não passou por isso. Sim. Então é nesse lugar de muito respeito que o meu trabalho, o trabalho do Dr. Wagner, vem para ajudar, sim, para auxiliar. Isso, perfeito. E aí depois a gente vem com outros traumas, por exemplo, trauma de um acidente de carro, para voltar a dirigir, é bastante interessante. Sim, sim. Né? A hipnose ajuda, né? Então é assim, eu tirei a carteira de habilitação, mas sozinha, sem aquele professor que tem um carro com um breque lá no pé dele, eu não consigo. Sim. A princípio, nós vamos tentar desbloquear se essa dificuldade ocorreu no momento da habilitação. Sim. Momento hoje, aqui e agora. Ela tomou um susto, ou alguém falou para ela, é difícil mesmo quando a gente tira a carteira de habilitação enfrentar o trânsito. Uhum. Então, a hipnose vem para este lugar do aqui e agora. Né? Então, a gente pode desbloquear. Eu tenho experiência de consultório que com 4 sessões, sim, a pessoa, ela não tinha trauma, ela tinha uma dificuldade instalada no presente. Sim, sim.
quando alguém falou para ela, cuidado, porque o seguro não está pago e você pode bater o carro. Sim, sim. Foi presente. Ela tirou a carteira de habilitação e ela não consegue enfrentar. Aí ele pode estar no presente, como pode estar no futuro. Sim. Então, às vezes, só na hipnose eu resolvo. Mas, se ele está lá no passado, eu preciso da regressão. Sim. E aí é muito confortável quando você conta para paciente, para cliente, que é muito possível e que você pode usar dessa técnica e você vai para a vida com vontade, vai dirigir, vai passear, Sim. vai ficar autônoma, não vai ficar mais enchendo o saco do marido, nem dos filhos, me leva, vai Sim. buscar. Ah, mas eu pego o Uber. Então, mas ainda assim, você não é autônoma. A gente está exemplificando, Wagner, as coisas do dia a dia. Sim. Mas se você tem algo que você gostaria de nos perguntar, não quer perguntar aqui ao vivo, vocês podem nos telefonar, né? Tem o telefone do Wagner, que atende direto aí da escola e dos nossos consultórios. E você pode até sugerir que a gente traga algum tema que está em torno de hipnose, regressão dentro da nossa área. Eu diria, Elizabeth, que a regressão ela é uma ferramenta, que a gente pode dizer uma ferramenta diagnóstica. Uhum. Porque ela vai trabalhar a causa. A gente não faz um exame para descobrir o que está acontecendo? Você não faz uma ressonância para a gente olhar lá dentro como é que você está o negócio? Pegando a regressão, sempre que eu vou falar sobre regressão, a gente acaba sempre depois lembrando, puxa, eu podia ter falado isso, porque a regressão é muito profunda. A regressão, ela vai além de uma técnica hipnótica. Vou pegar o exemplo do medo de dirigir. Hipnose se faz com emoção. Então, vamos imaginar o aniversário de 4 anos daquela criança. Criança de 4 anos. Aí ganhou uma bicicleta. E a criança está ali andando na bicicleta no quintal, e os convidados da festa, tudo olhando. Aí a criança tropeça, cai da bicicleta. Daí um adulto, um pai, um vô, uma mãe, qualquer um, ele diz assim: já pensou você num carro? Deus me livre, é pegar um carro e quebrar o pescoço de alguém. Pronto. Aí todo mundo dá risada, a criança fica sem graça, agora vamos cortar o bolo. Daqui 20 anos, a criança não sabe porque ela tem medo de quebrar o pescoço de alguém. Quem que ia imaginar uma história dessa? Mas você fala, mas só a fala de uma pessoa? Não é só a fala de uma pessoa. É um momento carregado de emoção, uma pessoa com autoridade e uma criança esperando elogio. É a química da hipnose. Ele nunca mais vai esquecer desse fato inconsciente, a não ser que ele seja hipnotizado e esse fato seja ressignificado. Este é o olhar da regressão. Por isso que você faz uma regressão, outro mito. O que eu lembrei? Necessariamente, lembrar não é lembrar de uma história. Você pode voltar em um momento da sua vida através de sensações. Por quê? Vamos supor uma pessoa que você quer saber por que ele tem medo de elevador. Vamos supor. Aí você vai fazer aquela regressão e a pessoa, me diga o que vem na sua mente, e a pessoa, não lembro de nada. De repente, ela puxa a perna direita com toda a força. Ela está lá na poltrona ou na maca e ela puxa a perna direita como um ato reflexo. Ou seja, essa história não veio em palavras, mas ela foi ali. Aí, a perícia do profissional seria saber deixar isso no passado, seja o que for que aconteceu. Pode ter sido aquela pessoa prendeu o pé no elevador, pode ter sido também uma história que ela ouviu,
que também é um tema da regressão às falsas memórias, né? Aquela história que a criança está lá na mesa tomando, comendo, e tem alguém contando a história do menino que perdeu o pezinho no elevador. Tudo é instalado pela situação, pela emoção e pela autoridade. Não precisa, a nossa memória, ela não precisa de um fato em si. Se ela estiver carregada de emoção, ela vai registrar aquilo e ela pode criar uma falsa memória. Ou seja, não aconteceu comigo, mas eu temo como se fosse comigo. Porque a maneira como eu recebi aquela informação ficou instalada em mim, né? Então, muitas coisas não aconteceram de fato. Muitas vezes foram histórias que uma criança ouviu no colo, né? História. Eu gostei uma vez, quando, numa situação, alguns profissionais da saúde estavam falando da importância de amamentar a criança, né? E como você deve procurar um melhor ambiente, a melhor situação, porque quantas vezes a gente vê em situações próximas ou distantes, mães amamentando a criança com conversas pesadíssimas. E pensa que o bebezinho lá não está registrando, está registrando. Ele está registrando. Se você registra ainda antes de nascer, como é que você não vai registrar ali na hora que você está mamando? Né? Então, que fique também isso. Esse momento é um especial para a mãe, né? E para a criança, para o bebê que está sendo amamentado. Em algum momento, eu acho que nós fizemos um workshop, não lembro bem, com essa possibilidade, né, de um trabalho direcionado para as mamães gestantes, né? Legal, nossa, é verdade. E foi bacana. Foi bacana. Porque a autoridade de mãe, né, que tem ali o amor, né, das entranhas, sim, ela consegue instalar no bebê, dentro da barriga, ou logo que nasce, ou até os 7 anos, a gente sabe quanto isso sim. É instalado com todo o amor, mas às vezes com amor que adoece, sim. Né? Mas vocês estão contando só coisa ruim, não é que está contando coisa ruim. O que a gente está dizendo é que aquele cotidiano daquela tia chata, daquele tio bêbado, sim. que ele fala alguma coisa que tem impacto na vida de quando nós somos pequenos. Sim. Né? Eu vou lembrar de uma das regressões que você fez para mim, que eu queria devolver para minha mãe o título dela de mãe. Eu não queria, porque eu tinha lá todo um contexto, que eu sou a filha mais velha, os irmãos que vieram depois, eu tinha essa dinâmica que era muito comum nas mães lá atrás, que elas passavam isso para a gente, né? Agora você olha seu irmãozinho e tal. E para mim, para muitas crianças não tem nada, mas para mim, em algum momento, se tornou pesado isso. E eu queria ressignificar. E aí, já estudando hipnose, com o professor na orientação, né, Wagner? Foi muito emocionante, né? Emocionante. Quando eu entro nesse túnel do tempo e eu começo a ter todas as sensações, porque eu sou muito sinestésica, né? E aí eu comecei a sentir o cheiro do café com leite, lembra? Foi muito emocionante. Eu consegui ver a margarina em cima da mesa, a roupa que eu estava vestida, a minha mãe. E aí ressignifiquei, né, conduzida pelo Wagner. E isso traz o quê? O que eu ganhei com isso? No meu caso, paz de espírito. Né? Eu não sabia bem o que eu ia encontrar. Eu contei para o professor que lá... Então, eu já adulta, gente. Porque hoje eu tenho 66. Quando a gente está falando, eu tinha 60. Uma mulher com 60 anos que ainda ficava incomodada com este lugar. Tanto que a mamãe sempre falava para mim, quando a mãe... olha só, e o poder da mãe, né, é bárbaro, né? Se a mãe morre, você tem que olhar sua irmã e seu irmão. Olha só. Imagina na autoridade de mãe, né? Mas quem ia me olhar? Eu não sabia fazer essa pergunta para ela. E ela estava fazendo isso por mal? Não.
Ela só queria aliviar a barra dela, porque se ela morresse, tinha que deixar alguém no lugar dela. Sim, Agora, quantas histórias no cotidiano a gente não tem? sim, É o professor que tem autoridade, é a mãe que tem autoridade, é o pai que tem autoridade, e eles não estão nos seus melhores momentos. sim, Às vezes são momentos de frustração, são momentos de dinâmicas que estão cansados, né? E são dinâmicas de, olha, a gente poderia ficar aqui a noite inteira para contar todas as dinâmicas. sim. Então, o que, que nós temos? Nós temos, então, um coletivo todo machucado, frustrado, atrapalhado? Tem. Sim. Para uns vai aflorar e para outros não. Uhum. Então, depende. Então, de novo, para que a gente vai usar o procedimento de hipnose de regressão? Aquilo que te incomoda. Doeu? Eu tenho que olhar. Qual o caminho que eu vou escolher? Hoje tem várias terapias, várias dinâmicas. Aquilo onde você encontrar alguém que você confia, Sim. alguém que é sua referência, né? Então, a hipnose e a regressão dá jeito para tudo? Só não consegui ficar rica. Acho que a gente devia desenvolver essa tese. Mas dá para desenvolver o melhor profissional. Sim. Se aí ele vai ter o resultado de ganhar dinheiro, aí é outra coisa. Sim. Ó, o que a gente consegue com a hipnose e com a regressão? Pessoas que vêm para a gente para prestar concurso. Sim. Nossa, é bárbaro. Para ter segurança, para entrevista de trabalho. Sim, sim. Às vezes o cara não posso falar o palavrão, porque nós estamos ao vivo, o YouTube depois me tira do ar, mas o cara é bom demais no que ele faz. Sim. Ele estudou, ele sabe tudo. Na hora da entrevista, ele vai lá, fala uma bobagem que nem faz parte do vocabulário dele. Sim. E acaba perdendo a vaga. Sim. E às vezes ele sabe, ou às vezes ele não sabe. Quando ele já perdeu uma vaga, 2 vagas, às vezes ele vai se tocar, falar, não, tem alguma coisa... Nós entramos nesse lugar aí, né? Então, olha novo. Só, desculpe, cortei você. A Luciana Cavalcante falou, cheguei, tive a melhor experiência da minha vida com o Wagner através da hipnose. Obrigado, Luciana. Ela é sua paciente? Ela está se declarando ali que fez comigo, né? A regressão. Que legal. Né? Luciana Cavalcante? Cavalcante. Muito obrigada. Seja minha prima. Ela é sua prima? E aí, dentro dos protocolos, é possível, né? É possível. Então, muito obrigada, Luciana. E é terapeuta também. E é terapeuta, olha só. É hipnóloga também? Ainda não. Ainda não. Então, aí já está sendo convidada para o nosso novo endereço, Luciana. Nós vamos ter um curso de hipnose, curso de filosofia e psicanálise. Isso. Podemos falar um pouquinho? Vamos falar. Vamos aproveitar aí que a colega entrou, e tem outros também, que eu já vi aí, psicólogos, olha lá, psicólogo, psicanalista, tem várias pessoas aí, nossos colegas, sejam todos bem-vindos, viu? Wagner, conta um pouquinho aí para o nosso povo. Primeiro, eu vou contar que o Espaço Essência está aí no novo endereço, tudo maravilhoso, estou muito feliz, compartilho com todos vocês que fazem parte aqui da nossa história. Lá atrás, no comecinho, quando o Espaço Essência começou, sempre em São Caetano. Estive durante muito tempo na Rua Engenheiro Rebouças, agora nesse último ano aqui na Rua das Mangueiras, sim, que ainda estamos assim, já estamos de mudança praticamente, e agora indefinido, porque nós estamos lá numa sede própria, na Avenida Paraíso 767, no primeiro andar, sala 1A. A de amor, a de acolhimento. Então, em breve nós reinauguraremos, mas já temos aqui uma dinâmica dos cursos que vai acontecer, sim, que inclusive os interessados podem conversar direto com o professor Wagner, e estamos aqui com o coordenador, Wagner vai tomar esta frente, né? E hipnose e regressão já é uma coisa que é a nossa praia, sim, todo mundo está acostumado a falar, tal. E esse ano nós resolvemos colocar na grade, justamente porque este lugar que nós vamos tem conforto e acomodações para que nós estamos voltando com os cursos presenciais. Sim. Né? IAD também continua, mas é uma coisa que eu gosto muito do presencial, e nesse momento é possível. Uhum. Como é que faz, Wagner? Antes, só um minutinho, acho que tem gente nova aí, né?
Cavalcante, né? Eu acho que é. Cavalcante. Tem estética. Tem muita gente aqui. Mas nós, para ficar a imagem melhor, nós tivemos que deixar as câmeras um pouquinho mais longe, né? Então, vocês nos perdoem se a gente não fala o nome de vocês. Rony Manchal, né? Parece. Né? Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Obrigado, Luciana. Estética terapia também entrou. Psicólogo também lá no Espaço Essência. Muito obrigado, gente. Wagner, quem pode participar dos nossos cursos? Bom, o requisito é a pessoa ter a formação básica, né? Vamos considerar o ensino médio, mas também não quer dizer que uma pessoa que... Hoje, tantas pessoas, né, que são autodidatas, podem participar. Mas o curso seria o seguinte: nós vamos apresentar um curso, já as inscrições, a gente já está conversando com as pessoas, que é para formar psicanalistas, formação em psicanálise. É uma formação com enfoque bem na clínica, tá, gente? Nós vamos respeitar um princípio da psicanálise que, desde o começo, era uma exigência, a gente pode dizer, para que a pessoa saia bem formada como psicanalista, que é a teoria, a análise e a supervisão, que eles chamam do tripé. E isso vai ser feito para que lá no fim do curso, no término do curso, a pessoa realmente tenha segurança para poder atuar, tá bom? É um curso livre e nós vamos passar todas as informações quando nós vamos fazer uma reunião para reunir essas pessoas que estão interessadas para dar uma explicação geral. Certo. E tirar todas as dúvidas. Por que isso? Vocês não faziam isso antes. Porque o curso de psicanálise, ele é um curso que ele é profissionalizante. Então, além das informações que são próprias da matéria, vai ser interessante a gente também falar da profissão, da atuação do psicanalista. E as pessoas têm muitas dúvidas aí. Então, eu quero convidar vocês, entrem em contato pelo telefone 011 97215 0601, para você falar do seu interesse no curso de psicanálise, para que a gente tenha o seu nome, o seu contato, para fazer o convite para essa reunião geral. Penso que, num primeiro momento, ela vai ser online ou vai ser presencial, já para vocês conhecerem o espaço. O curso é presencial, tá? O curso é presencial. Pode ser que exista alguns reforços via online. O básico é presencial, tá? É fundamental esse contato. Então, quem tem interesse, já deixa o contato para a gente ter esse primeiro encontro e explicar sobre o curso de formação de analistas. Um outro curso é um curso falando de filosofia. É um curso livre de filosofia. Ele é de curta duração, não é um curso longo, mas ele é importantíssimo, inclusive para quem se interessa pelas terapias. Porque o subtítulo desse curso é Curso Livre de Filosofia, o Despertar da Razão. Tá? Então, por aí vocês já vão vendo que nós vamos trabalhar em cima da ideia de ter uma visão mais clara das coisas, uma visão mais crítica. Crítica no bom sentido, tá, gente? Crítica aqui nessa fala não é por defeito. Crítica é avaliar, né? Avaliar possibilidades. Porque a história da crítica fica assim, né? Ah, fulano é crítico. Não, ele não é crítico, ele põe defeito nas coisas. Ser crítico é saber fazer vamos dizer assim, um diagnóstico, avaliar alguma coisa, ver possibilidades,
ver coisas que você dispensaria, ver coisas que podem ser aproveitadas, seria próximo de uma crítica científica mesmo, só que pela via da filosofia. Tem autores, tem exercícios e tem um bate-papo que é a parte principal desse estudo. Não é estudo de cadeira e lousa, tá? É um estudo que a gente aprende trocando ideias no grupo. É muito gostoso muito aprender. bom. Wagner, eu também gostaria de colocar que você abriu aqui a nossa fala, dizendo que nossos cursos são profissionalizantes. Sim. Mas não, isso não significa que você pode estar conosco para só se profissionalizar. Você pode estar conosco, por exemplo, no nosso curso de hipnose, para autoconhecimento, Sim. né? Para autoajuda, autoconhecimento, expansão de consciência, expansão de conhecimento. Tanto no curso de psicanálise, justamente porque tem a supervisão, né? Então, é nesse lugar muito interessante. Ah, mas eu gostaria de estar com vocês, mas eu não quero, eu não vou trabalhar nisso. Até a minha atividade é outra. Sim. Então, para dizer para vocês que não necessariamente este grupo que nós estamos montando esta classe, este grupo, não necessariamente vocês têm que ter a mesma ideia para a finalidade da formação. Sim. Cada um vai usar, escolhendo um dos cursos, da melhor maneira que lhe cabe. Sim. Mas nossa, eu queria tanto fazer o curso de filosofia, o que eu vou agregar? Você vai agregar conhecimento, expansão de consciência, você vai estar com pessoas num grupo novo, Sim. que é muito interessante, e, né, modéstia à parte, vai estar aqui com o professor Wagner Mello, e na direção aqui da Elizabeth Souto. O que tem norteado tudo isso que a gente vem falando toda semana? Isso que nós gostamos de fazer e amamos o que fazemos, né? Então, poderíamos estar só no consultório, bastante confortável, não nos mostrando nas mídias, mas essa paixão pela hipnose, ela foi muito, muito além do que ficar só no consultório. Uhum. Nós ficamos 3 anos na Rádio Deu Alto, Sim. com mais de 700 programas de entrevistas, Sim. aparições, festas, workshops. E agora, num outro momento, de um ano para cá, nos preparando para voltar para este presencial. Eu gosto muito, professor, também. Eu penso que a grande maioria de professores gostam, né, Wagner? Gosta. A gente gosta do presencial. Nada contra aí, a gente faz cursos, dá atendimento online, é muito válido. Mas o presencial traz algo bastante acolhedor. Então, o Espaço Essência, nessa parceria com a Escola Portal da Hipnose, convida todos vocês que querem dar uma guinada na vida profissional, querem buscar algo de conhecimento para praticar aí em tudo que você quiser. Sim. Né? Sem aquele compromisso que eu tenho que me formar, eu vou estar numa turma que vai ter pessoas graduadas do nível de faculdade, eu tenho lá o ensino médio. Justamente essa é a delícia da dinâmica. Sim. Onde hoje as pessoas, por exemplo, da minha idade, são muito valorizadas pelo conhecimento e pela bagagem de experiência que eu tenho de vida. Sim. Às vezes, uma mentoria em algum determinado assunto, eu vou usar da minha experiência de vida. Eu tenho quase 70 anos. Ninguém passa por uma vida sem acumular conhecimentos de vida, de pessoas, né? Então, é claro, aqui eu também trago aqui comigo os meus cursos, o que eu me formei, o que a gente investe, e tenho sempre o suporte do professor Wagner, que sempre me orienta e está sempre aqui me auxiliando para que eu seja sempre, como diretora de escola, sempre entregar o melhor para vocês. Mas eu queria mesmo era chamar vocês para esta vivência, para este momento que nós vamos ter agora, que vocês façam parte da primeira turma do Espaço Essência presencial e neste lugar aí que
que eu estou tão feliz e divido com vocês essa nova empreitada, né? Eu comecei a brincar aí nas redes sociais que nós estamos instalados feito no cruzamento mais importante da cidade de São Caetano. E eu acho que eu não errei, né, Marcos? Sim, não. Não errei, porque o cruzamento da Avenida Paraíso com a Visconde Nauma, hoje ele é top em vários sentidos, né? De comércios, de banco, de acesso, principalmente de acesso, né? Ônibus que vêm de todos os lugares, enfim. Então, sintam-se convidadas pela Elizabeth Souto e pelo professor Wagner Neto. Olha, vou falar uma coisa. Você estava falando da importância dessa formação da psicanálise para todos, e é verdade. Eu vou até fazer uma observação que a gente falou aqui em reunião na escola. A formação em psicanálise, ela é como se a gente dissesse que você vai fazer um curso onde você aprende a atender, você se transforma como pessoa e você se trata. Eu, quando eu fiz psicanálise, eu entrei em um Wagner e saí outro. Porque, realmente, o conhecimento, eu me formei em psicanálise, hipnose, pedagogia e psicologia. Mas foi a psicanálise e a hipnose, porque vocês vão entender depois que elas têm uma ligação, que eu comecei a perceber o mundo de um jeito diferente. Eu consegui entender de um jeito diferente, né? Então, é muito importante e lembrar que quando a gente fala desse tripé da psicanálise, você vai ter teoria, você vai passar por análise e você vai ser supervisionado na sua atuação. Ou seja, é o conjunto de ações para que você se sinta seguro como profissional. Muitas pessoas atuam em algumas áreas técnicas, ou é um massoterapeuta, ou trabalha com florais, né? Todos têm várias formações e muitas pessoas dizem para mim assim: eu não queria fazer um curso de psicologia, não é? Mas quantos já foram para a psicanálise para poder ter aquela base que, principalmente, eu gosto muito do exemplo do massoterapeuta, porque eles falam, a gente acaba sendo psicólogo no trabalho da gente. E é verdade, eu fui massoterapeuta, né? Isso há mais de 15 anos. Eu já passei por várias escolas de terapia, né? Então, você acaba naquele trabalho atendendo a pessoa psicologicamente, né? Mas, enfim, olha a importância, tanto pessoal como profissional, e como a Elizabeth falou, mesmo para quem não quer atuar diretamente como psicanalista. Mas o curso, objetivamente, é para formar você como um profissional. Você tem que se sentir seguro que você vai sair fazendo. E o nosso querido pai da psicanálise, o Freud, ele não se enganou quando ele deixou esse legado, né, Wagner? E nós vamos lá estudar o Freud, o Lacan e muito mais, porque o professor Wagner vem com essa bagagem como pedagogo e atuando, né, dentro da prática todos esses anos. Wagner, a gente está chegando no finalzinho, ficaríamos horas aqui, porque esse bate-papo é quase ter os nossos participantes aqui na nossa sala, aqui no nosso estúdio. Uhum. Então, vocês aí que ficarem interessados, vocês que querem contar aí para os seus amigos, que agora tem este lugar aqui em São Caetano para recebê-los, eu fico aqui deixando o meu agradecimento, gratidão mesmo por todos vocês estarem conosco até agora, e deixo o professor com a frase do Emílio Cauê, que é um mantra que a gente tem recitado em todos os términos dos nossos programas. Se nós estamos no podcast, se nós estamos no Instagram, ou no Elizabeth Souto Emoções, a gente tem feito isso como um fechamento de agradecimento por tudo que a gente tem vivido nesses últimos 3 anos com a escola Portal da Hipnose, e nessa perspectiva que tudo vai ficar melhor ainda, e nada
E ninguém melhor do que Emílio Cauê para dizer de otimismo, de alegria, nesse mantra que o professor vai recitar. Então, muito obrigado por estarem conosco até aqui. Um beijo no coração dos maravilhosos e dos maravilhosos. Obrigado, gente. Lembrando que amanhã, às 18 horas, nós temos o podcast Conversando com o Psicólogo. Então, amanhã vai ser minha versão psicóloga. Pois é o podcast. Eu que vou dirigir o professor. A diretora do programa, a nossa... Eu que fico lá com os bilhetinhos, eu que fico atendendo o telefone para as perguntas. Se vocês tiverem pergunta, pode fazer pergunta. Vai ser ao vivo? Ao vivo, pergunta ao vivo. E nós vamos estar... A dinâmica do programa, Conversando com o Psicólogo, é realmente dar uma visão da psicologia, mas não uma visão engessada. Mas vocês que me conhecem, que estão me conhecendo, a visão de um psicólogo que passou por esses vários cenários, por essas várias experiências do tratamento da vida humana, da filosofia. Então, amanhã, às 18 horas, eu vou mandar o link. Quem quiser falar, tirar perguntas, eu não quis perguntar no ar, eu vou repetir o telefone, vou deixar até aqui embaixo. 011 97215 0601. Vou me despedir de vocês com a frase do Emílio Cauê. Podemos encerrar? Olha lá, a nossa seguidora Rose Fontebasso dizendo que foi ótima a nossa live. Muito obrigado, Rose. Obrigado muito mesmo. Obrigado a todos. O Emílio Cauê, ele diz assim, que nós poderíamos repetir essa frase 20 vezes antes de dormir e ao acordar. E eu faço essa frase e ela me deixa com uma energia positiva muito boa. A frase diz assim, é o meu boa noite. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor, e melhor em todos os sentidos. Muito obrigado a todos, e até a próxima semana.